Você já ouviu falar de dupla cidadania? Quem tem direito? Quanto custa para ter uma outra nacionalidade? Você perde seus direitos como brasileiro? E quais são os riscos ao se tentar obter uma dupla cidadania? É o que veremos logo a seguir em Doutor, por favor, porque você tem direito a não ter dúvidas. Olá, amigas e amigos. Então, para tratar desses temas que hoje têm tido um envolvimento muito grande da sociedade, né? Talvez até por causa das crises econômicas que o país enfrenta é, constantemente, né? As pessoas buscam novas opções. Estamos aqui recebendo hoje o doutor Juliano Facina. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Muito obrigado por me receber aqui. Então, doutor, a dupla cidadania é a busca, né, de alguém, de um cidadão brasileiro, para ter mais uma nacionalidade, não? Então, como que ela se processa e o que que é em si essa dupla cidadania? Perfeito. Normalmente o público que vai atrás desse objetivo são aqueles que já possuem uma descendência, em especial europeia, né? Alguns países facilitam não, mas tornam possível esse processo, né? De forma que a pessoa busque a documentação necessária e prove que ela é descendência de determinado cidadão, seja ele italiano, espanhol, português, francês, alemão, e obtenha por parte deste governo, deste Estado, o reconhecimento que ele também é um cidadão, né, daquele país. E a partir da conclusão desse processo, ele vai ter todos os deveres e direitos de um cidadão daquele país, como residir legalmente, estudar, trabalhar, ter acesso à saúde, e em especial que todo mundo fala do passaporte, ter o passaporte, né, que permite a livre circulação entre os países. E são todos os países que oferecem essa possibilidade de dupla cidadania ou só um grupo de países assim restrito? Não são todos, não são todos. Tem países que não permitem a dupla nacionalidade aos seus nacionais, vamos dizer assim, né? Mas a maioria permite. O Brasil permite, né? A cidadania, seja ela originária ou derivada. A boa parte da busca pela originária, aquele que possui a descendência. E em especial a gente tem conhecimento, Itália, Alemanha, Portugal, França, que são as maiores procuras, né? Até por conta da grande migração dos povos desses países para o Brasil, né? Com o final da era da escravidão aqui, até mesmo um pouco antes com os portugueses e espanhóis, com a colonização do país. E esse processo assim de buscar a dupla cidadania, ele não é tão antigo, né? Mais ou menos recente, né? Que pode ser que tenha havido já, tenha começado já há algum tempo, mas o boom dessa busca é mais ou menos recente, né? Não é tão Sim. antigo. Não, ele é recente. Em especial, a italiana começou na década de 90, né, com a promulgação da lei que possibilita o reconhecimento da cidadania. Tanto que na década de 90 teve um boom pela procura através do consulado italiano aqui em São Paulo. No começo dos anos 2000 também, e por consequência isso aumentou, aumentando a procura, aumentou a fila de espera no consulado, né? Hoje, se a pessoa tenta fazer o seu processo pela via administrativa junto ao consulado italiano, ela tem que aguardar numa fila de pelo menos 11 anos. Fila, quando eu falo, ela apresentar o requerimento, que ela é descendente de determinado italiano, e aguardar ser convocado para apresentar documentação comprobatória. Então, 11 anos. 11 E, anos. os advogados especializados, agências que fazem esse trabalho, costumam concluir em quanto tempo, mais ou menos? Então, eu vou dar um passinho atrás para explicar o procedimento do processo de cidadania para concluir essa pergunta. O procedimento para o reconhecimento da cidadania italiana, ele é um procedimento administrativo, né? Nada mais é do que provar esse vínculo, né? Aquilo que os italianos deveriam ter feito quando chegaram aqui, a mesma coisa que se porventura nós formos residir fora do país, nos casarmos, tivermos filhos, a gente vai informar a autoridade consular brasileira responsável pela região onde a gente mora, né? Fazendo a nossa atualização do Estado Civil e, por consequência, os nossos filhos morando fora, ao casarem, vão fazendo essa atualização.
Quando os italianos vieram para cá, eles não fizeram isso. Então vamos dizer assim, essa corrente se quebrou no passado. Então o Estado italiano não sabe que eu, Juliano, sou descendente daquele italiano, porque o italiano quando veio para cá se casou e não informou a autoridade italiana. Quando seu filho nasceu, não foi informado a autoridade italiana, então esse vínculo se perdeu. E esse procedimento nada mais é do que eu comprovar através dessa documentação que eu sou descendente daquele italiano. Apresento todas as certidões de registro civil, né, nascimento e casamento entre o italiano e o requerente, e o Estado italiano ele vai fazer a análise. Né, normalmente é feita uma prévia pelo consulado aqui e depois pelo comune de origem onde o italiano nasceu. Né, lá pelo oficial do Stato Civile, que se equipara ao nosso cartório de registro civil, só que é um departamento dentro da prefeitura lá na Itália. Só que esta fila do consulado, ela acaba ferindo um direito a esse requerente, a esse descendente. A legislação italiana ela prevê que esse procedimento administrativo não pode ter duração superior a 730 dias, 2 anos. Só que só de fila supera de longe. Né? E o que a gente acaba fazendo? A gente faz as instruções para aqueles requerentes fazerem o seu ingresso na fila, a gente junta toda a documentação comprobatória e acaba entrando com uma ação judicial na Itália. Né? Para acelerar o processo. Na verdade, para ter uma decisão reconhecendo que aquela pessoa tem um direito sendo violado pelo consulado e que ele é descendente de italiano. Né? Porque a parte judicial ela é só uma das etapas do reconhecimento. E com a decisão favorável sobre aquela ação, a gente apresenta, além da documentação, essa sentença e o trânsito em julgado dessa sentença ao comune de origem do italiano. Ou seja, aquilo que o consulado deveria fazer e não fez, a gente faz através de ordem judicial. A documentação segue para o comune, lá para o oficial do Stato Civile, através de uma ordem judicial. Então, Essa ordem faz furar a fila, mais ou menos, né? Não é nem questão de furar fila, é apenas exercer um direito. Exatamente. Porque a fila ela está aqui para você fila ser que já atendido. Está violando o direito. Você acaba, vamos dizer assim, pulando a etapa do consulado, porque ele está violando o direito seu, não está te chamando dentro do período legal, não está fazendo aquilo até pela quantidade de descendentes que a gente tem aqui. Estima-se que só o consulado de São Paulo atende São Paulo, Mato Grosso do Sul, Acre. E acho que são esses 4 países, se não me falha a memória. E só nessa região são 30 a 35 milhões de descendentes de italianos. Claro que nem todos exerceram seu direito ao reconhecimento. Mas se todos, de uma única vez, tentarem entrar nessa fila, essa fila vai pular para 20, 25, 30 anos. A gente nunca vai ter essa fila finalizada. Pelo contrário, ela só vai aumentar. Então, na prática, quais são os países assim que os brasileiros mais procuram para obter a dupla cidadania? Pela facilidade em localizar documentos e vamos dizer assim, pela flexibilidade, até um pouco assim, da legislação que permite isso, a grande procura é Itália, em primeiro lugar, Portugal, em segundo lugar, Espanha, em terceiro lugar. Em primeiro lugar, a Itália, porque a Itália não tem como que a gente pode falar, de uma trava de geração. Ela pode ser passada para o filho, para o neto, para o bisneto, para o trineto, para o tetraneto, e daí por seguinte, ela não tem uma trava. E o bisneto, ele pode fazer o requerimento sem que o filho ou o neto do italiano faça esse requerimento. Você pode pular algumas gerações e fazer você o processo. Eu vou dar até o meu exemplo, assim, de uma forma rápida. Eu fiz o meu processo na Itália, e já vou te explicar daqui a pouco como é que funciona o processo na Itália. Na época, o meu avô e meu pai eram vivos, mas o meu avô era o filho e meu pai era o neto. Eles não tinham interesse em fazer o reconhecimento da cidadania, da sua própria cidadania. Eu fui para lá, apresentei toda a documentação e eu, Juliano, como bisneto, obtive o reconhecimento da minha. Já Portugal e Espanha, eles possuem uma trava para filhos e ou netos. Né? A Espanha ainda tem uma trava que tem uma questão de idade, que você só pode requerer até uma determinada idade. O neto ou tem que residir por um determinado tempo, pelo menos 1 ano na Espanha. Então isso acaba se tornando um pouco impeditivo, até desmotivador para que aquele descendente busque. Portugal só passa para filho ou neto. Então se o português era o seu bisavô, o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, toda a linha entre o português e você já faleceu,
você perdeu o direito, você não possui mais, você teria que fazer por etapa do filho ou neto, né? Se porventura o seu pai, que é o neto, ainda esteja vivo, você consiga atribuição para ele, a partir do momento que ele tem a atribuição concluída, né, ele passa a ser português desde o momento do nascimento dele, tem efeito retroativo. Isso quer dizer que você passa a ser filho de português e não mais bisneto. Você é bisneto, mas também filho. Certo. Então você passa a ter o direito à atribuição, né, da cidadania portuguesa como filho, né? Então tem essas travas. A imigração portuguesa ela é mais antiga, então por isso que a gente tem esses percalços aí de normalmente ser o neto já ter falecido, o filho já ter falecido, o bisneto ainda estar vivo, mas a italiana tem essa facilidade por não impor nenhuma trava com relação à geração. Então temos bastante coisa ainda para tratar aqui nessa entrevista hoje, né? Então vamos convidando aí todos os espectadores a se inscreverem no canal se ainda não fizeram, né? Ativar o sininho. Toda quinta-feira temos um novo programa e também algumas publicações assim nesse espaço. E também se gostarem, estiverem gostando, deixe o seu like desde já, né? E continuamos aqui. O doutor falou de cidadania originária e indireta ou derivada, né? Isso, Daria para explicar o que seria isso aí? claro. A originária, em resumo, é aquela que você tem por descendência, né, por sangue. É aquela que você tem um avô, um bisavô, um pai não brasileiro, um italiano, um português, um francês, um alemão, que a legislação desse país permite que o pai passe essa nacionalidade ao filho, né? Como é por sangue, normalmente é com nascimento. Nasceu filho daquele cidadão não brasileiro, você já possui o direito. Basta exercê-lo, comprovar o estado daquele país, né? O estado italiano, português, que seja, em resumo, que você exista, né? Comprovando através de documentação. Já a derivada é aquela que você não é descendente, mas determinado estado permite que você adquira aquela nacionalidade, seja por casamento, seja por tempo de moradia naquele país, né, ou até imposição daquele país para que você continue legalmente lá. E as mais procuradas são por matrimônio e por tempo de moradia. Tempo de moradia, principalmente Espanha, Portugal, Itália, você tem que, a Inglaterra também, você tem que residir lá legalmente por pelo menos 5 anos. Legalmente o que eu falo é estar com um Está visto de, presente ali mesmo, de verdade. exato, com visto de trabalho, um visto de estudo por 5 anos, com uma moradia fixa. O ilegal não, o ilegal não consegue. Agora, por matrimônio, basta você ser casado com. O espanhol não passa, não está passando pela última lei que eles divulgaram, que é a lei de memória democrática. Mas o português passa, né, ele já não trata como atribuição e sim aquisição, né, por matrimônio. E a italiana também passa, só que a italiana, por uma questão de. Até um tempo atrás tinha uns 10 anos atrás, quando a Inglaterra ainda participava do Bloco Econômico Europeu, tinha uma imigração muito forte de brasileiros e até europeus que iam para lá em busca de trabalho. E muitos brasileiros que iam para lá e não tinham a descendência italiana, portuguesa, acabavam comprando o casamento, né? De forma legal, ofereciam 5, 10 mil libras para um cidadão italiano, português, para vender esse casamento. E depois de atingindo todos os prazos lá que a lei daquele país determina, ele se tornava também um cidadão italiano. A Itália viu uma disparada no número de casamentos em determinada região. O que ela fez? Ela falou, não, tudo bem, quer casar com um cidadão italiano? Demonstre que sim, você é casado. E uma das formas que você vai demonstrar interesse e uma força de vontade em adquirir essa cidadania italiana é que você vai ter que comprovar o conhecimento do idioma. E a partir de 2019, quem deseja fazer o pedido de reconhecimento de cidadania italiana por matrimônio, precisa comprovar o conhecimento do idioma, que é pelo nível B1, que é o nível intermediário de Eu já estava leitura. pensando aqui que a prova que eles queriam era que tivesse um filho. Não, 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 não. Antes O doutor fosse, começou a falar aqui, eu já fiquei imaginando isso. antes Mas não é, fosse, né? mas a Itália pede esse, vamos dizer assim, esse vínculo com a cultura italiana, que você tem que comprovar o conhecimento. Aí você faz alguns bons meses de curso, aí
vai muito da força de vontade da pessoa. Depois você faz uma prova em uma escola certificada, obtendo o certificado, você junto com requerimento, mais as certidões de nascimento e casamento, né, dessa pessoa, junto com o cidadão italiano, apresenta ao consulado e em até 3 anos esse processo é concluído. Acho que Portugal também tem essa questão De vínculo? de vínculo cultural, né? Tem. Eu não trabalho nessa área, mas eu tive uma causa junto com uma colega, logo no começo da minha vida profissional, de um cidadão brasileiro casado com uma portuguesa, né? Então eles estavam exigindo que ele comprovasse vínculo cultural. Então a gente colocou lá que ele era sócio da portuguesa e um monte de Sim. coisa, né? Que todas as festas assim típicas de Portugal, Ele que tinha comparecia. fotografia. Então foi uma coisa Então, interessante. Portugal não é que acabou a comprovação com o vínculo, mas eles ampliaram os vínculos e um deles hoje é a questão do conhecimento na língua portuguesa. E nós somos alfabetizados na língua portuguesa, né? Tanto que não era só para cônjuge. Para netos também se pedia a comprovação de um vínculo, seja Ah, ele cultural, né, com a frequência de pelo menos 5 anos a um clube ou entidade portuguesa, viagens frequentes a Portugal, moradia lá, investimentos no país ou tinha mais um, agora me fugiu da memória. Só que ampliando esse leque para o conhecimento da língua portuguesa, então você já não precisa mais, por questões óbvias, eles não exigi- apresentar esse vínculo. eles não exigiam que você falasse bicho em vez de fila, ou dado É, em é. vez de estação de. Que tem uns detalhezinhos aí, né? Mas, que nem você falou da questão do filho, Portugal, quando tem o pedido de atribuição, de aquisição por matrimônio, a questão do filho ajuda. Por quê? A Itália também, com relação a prazo. A italiana prevê que você só pode apresentar o seu pedido a partir de 3 anos de casamento com o italiano, né? Contados do casamento, e não do reconhecimento da cidadania. Então, se você tem filho, esse prazo cai para 1 ano e meio. Portugal também. Só que o prazo de Portugal são 6 anos, cai para 3. Então, a partir do momento que você tem 3 anos completos do casamento com esse Confira. cidadão português e tendo um filho fruto desse relacionamento, você já pode fazer o pedido, né? Então ajuda sim também a questão do filho. É. Então, assim, nós sabemos que tem uma procura crescente, né, por essa dupla cidadania, mas vamos assim, trocar em miúdos, né? Quais são as vantagens de ter dupla cidadania e quais são as diferenças de vantagem entre esses principais países, né, que são procurados hoje? Bom, as vantagens são inúmeras. Eu vou tentar falar só as principais, senão a gente fica Tá. aqui o dia inteiro. Mas é a livre circulação entre países, é a isenção de visto para entrar nos maiores países, nos países mais frequentados, como Estados Unidos, Canadá, Japão. É a possibilidade de você morar legalmente em qualquer um dos 21 países lá do espaço Schengen, lá na Europa. É você poder estudar, é você poder trabalhar legalmente, ter acesso à saúde desses países. E também tem a questão do brasileiro que deseja investir nos Estados Unidos, né? É a questão daquele que quer morar nos Estados Unidos, mas não quer ficar lá ilegal e não tem a possibilidade de adquirir um green card porque não vai casar com um americano nem nada, mas ele pode ir para lá como investidor, né? Você tendo a nacionalidade italiana ou a portuguesa se equiparou à italiana recentemente com esse acordo bilateral entre os países. Até então, o, o português e o brasileiro atualmente, para adquirir esse visto de investidor lá nos Estados Unidos, teria que investir pelo menos US$ 500 mil. Salvo engano, já até aumentou um pouco esse limite. Já para o italiano esse valor cai, e para o português recentemente também. Cai para 150, US$ 100 mil, dependendo do investimento. E aí você investe num posto de gasolina, num local para colocar aquelas máquinas de ATM, o caixa Mas tem rápido. que ter um número de empregados também, não tem? Também, também. E aí se aplica ao investimento que você vai fazer. Então, assim, já é uma diferença gritante de 500, US$ 600 mil para 100, US$ 150 mil. A gente está falando quase US$ 400 mil. Hoje, fazer a redonda, o dólar a 5, a gente está 2 falando milhões. 2 milhões de reais, né? A questão também, a grande procura hoje também está para aquelas pessoas da nossa idade que já não tem mais o interesse em morar fora, mas tem filhos, e esses filhos ainda estão em idade escolar, mas futuramente vão cursar uma universidade. E é dar a possibilidade a esses filhos de cursar uma universidade fora, sem a burocracia de fazer um visto,
comprovar renda, pagar seguro-saúde, toda aquela burocracia que envolve quando um brasileiro vai estudar fora, né? E também a diferença, né, dos valores praticados, né? Porque lá na Europa eles chamam os comunitários, os países daquele bloco econômico, e os extracomunitários, que somos nós, brasileiros, argentinos, que também tem uma procura muito grande pela cidadania italiana, os americanos que também têm uma procura muito grande para estudar na Europa. E aí é a questão mesmo dos valores praticados. O valor praticado para o comunitário chega a ser 30% do valor praticado com o extracomunitário. Então, assim, se a gente está falando num curso, fala em números redondos, que eu não tenho esses números exatos, mas se uma faculdade, uma universidade vai custar 10 mil euros ao ano para um extracomunitário, esse valor cai para 3 mil euros, 4 mil euros para um comunitário, né? Então também tem essa grande diferença. E a possibilidade de para nós também, chegou um determinado momento, você se aposentou, não quer mais ficar aqui, até por questões de segurança, estabilidade econômica, ou quer viver uma vida mais tranquila, você já tem a possibilidade de morar em Portugal, Espanha, Itália, vai embora, né? Não fica mais aqui. Então, são essas as grandes vantagens. E assim, quais são os documentos assim necessários, né, para que a pessoa possa começar esse processo, que é exigido assim pela maioria dos países? Sim, o documento principal é o nascimento do europeu, né? E muitos ainda não sabem onde é que está esse documento, né? Então, assim, tem que pesquisar, até conversar com familiares, etc., para ter uma noção da origem, né, de onde que ele veio, para fazer uma pesquisa. Tendo esse documento, aí a gente monta toda, vamos dizer assim, a pasta da família, que é nascimento ou batismo do italiano, do espanhol, do português, o seu casamento. Em alguns casos é exigido sim o óbito. E aí dali em diante, todas essas documentações civis, nascimento e casamento, óbito se for o caso, entre o europeu e o requerente. Tá? A cidadania italiana ainda exige que você apresente uma certidão negativa de naturalização. Você acessa o site do Ministério da Justiça, põe lá o nome do italiano, né, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, a sua data de nascimento, e o Ministério da Justiça vai emitir. Antigamente, tô falando de 2007, 2008, você tinha que mandar uma carta para o Ministério da Justiça, depois de 6 meses ele fazia uma pesquisa e te respondia com um documento negativo. Hoje é online. Então você imputa essas informações no próprio site, em questão de minutos, até em segundos, essa certidão já é gerada de forma negativa, tá? Já aproveitando o gancho, é um documento muito importante para provar que aquele cidadão italiano não abriu mão da sua nacionalidade, tá? São casos raríssimos que o italiano abriu mão da sua nacionalidade, né? No começo do século passado não tinha isso, até porque ele não tinha conhecimento, e a própria Itália não admitia, naquela época, dupla nacionalidade para os seus nacionais. Só admitia uma nacionalidade. Depois isso mudou com o Código Civil, etc. Mas já no período da Segunda Grande Guerra e pós Segunda Grande Guerra, os italianos que vieram para cá, eles abriram mão sim da nacionalidade italiana, com medo de serem convocados para a guerra, para o exército, e alguns, depois da guerra, até por exercerem cargos públicos, né, como professor em universidade, foram exercer cargos na administração pública como policiais, delegados, por já estarem muito tempo aqui, ou até cargo político. E aí sim, eles precisavam abrir mão da nacionalidade. Isso também não implica que aquela família perdeu o direito. Vale a investigação se aquele italiano, quando ele abriu mão da sua nacionalidade italiana, se o seu filho já tinha nascido ou não. Se o seu filho nasceu, então em determinado momento, você tem que saber se aquela negativa, a renúncia à nacionalidade italiana ocorreu antes ou depois do nascimento do filho. Por quê? Se o filho nasceu antes, perfeito, a cidadania foi transmitida com o nascimento do filho e vida que segue. Agora, se foi antes, o filho já não nasceu mais de um italiano, e sim apenas de um brasileiro. Então, é um documento muito Aí importante. quebra a cadeia, Quebra né? a cadeia, quebra a corrente. Agora, o doutor falou aqui de travas, mas falou de travas no sentido assim prospectivo, ou seja, no futuro. E as travas, assim, em questão de gerações de ascendência, né? Por exemplo, italiano. Meu sobrenome é Cavalcanti. Cavalcanti é uma família italiana, da região de Florença, na Itália, né? Firenze, né? Firenze. E foi um filho de um barão que era banqueiro que veio ao Brasil, casou
com a filha de um português com uma índia, Filippo Cavalcanti. Ele foi o primeiro Cavalcanti que gerou essa família, que hoje é a maior família assim, de sangue do Brasil, não de Aham, sobrenome. Sobrenome é Silva, mas Silva não é uma família só. sim. Agora, Cavalcanti é a maior família. Mas essa minha ascendência italiana é do século XVII, 1600 alguma coisa. Eu teria direito de pedir uma cidadania italiana ou tem um limite de ascendência para se requerer isso? Aí já não seria a questão da ascendência, e sim de quando e onde ele nasceu e se já era Itália, né? Porque hoje o que a gente conhece por Itália, ela começou a ser unificada a partir de 1860, 70. Então tem algumas regiões que hoje a Itália não era na época, né? Então precisa saber aonde ele nasceu, quando ele nasceu, e se a gente vai conseguir comprovar que já era território italiano quando ele nasceu, tá? Tem até a gente chama de casos de trentinos, que é da região de Trento, que hoje é a Itália, que quando esses italianos, entre aspas, emigraram para cá, ainda era Império Austro-Húngaro. Sei. Então, por mais que eles tenham também sobrenomes italianos, etc., mas ele nasceu num território que não era Itália. E a gente precisa comprovar que ele praticou atos da vida civil como italiano para obter o reconhecimento da cidadania, né? E aí, para esse território em específico, a Itália abriu uma janela entre 2000 e 2010 para os descendentes desses italianos oriundos desse território para fazer o reconhecimento da sua cidadania. 2010 fechou a janela, ninguém mais tem direito. Certo. Agora, eu falo para todo mundo, vale uma pesquisa, porque a maioria dos italianos que vêm para cá, eles meio que casavam entre eles, né? As famílias se juntavam ali, até porque moravam junto no interior das fazendas. Até tive um caso no ano passado no meu escritório, que a gente começou a pesquisa por um suposto italiano, mas quando a gente chegou na certidão dele, era desse território e não era Itália. Então a família não teria direito. Já tinha fechado a janela. Já tinha fechado a janela. Mas, por sorte, ele casou com a filha de um italiano aqui no Brasil. Então o que a gente fez? Subiu mais um grau, né, do parentesco, e foi atrás da documentação do pai, né, da esposa desse suposto italiano, né? Mas é isso. Assim, o doutor falou que às vezes se tem que acionar a via judicial, né? Então, em geral, todos os processos correm na via administrativa ou tem algum que exige um processo judicial? Tem um que exige o processo judicial direto, que você não consegue se socorrer da via administrativa. A primeira lei italiana que estabeleceu os direitos e deveres da cidadania, ela é de 1912. E ela era uma lei extremamente machista. Então, salvo engano, era o artigo 3º ou 4º, ela determinava o quê? A mulher italiana, ao se casar com um estrangeiro, né, um não italiano, um brasileiro, um português, um espanhol, um americano, o que seja, ela perdia a sua nacionalidade em favor da nacionalidade do marido. Ou seja, aquela italiana, aquela filha de italiano que casou, que nesse caso que eu dei agora, casou com um brasileiro, com um alemão, ela perdia no ato do seu casamento. E por consequência, o seu filho não nascia mais filho de uma italiana, filho de uma descendente italiana, e somente de uma brasileira. Esse vínculo quebrava, né? Então, isso foi parcialmente reparado pela atual Constituição Federal Italiana. Então, a partir de 1948, a mulher passou a sim transmitir a cidadania italiana ao seu filho. Só que ficou um gap para trás, ficou uma lacuna. Isso só começou a ser reparado a partir da década de 80, mas só pela via judicial. Porque aí não foi recepcionado, né, pela Constituição, no caso. É isso. E o que acontece? Se você tem hoje uma mulher transmitindo a cidadania antes de 48, com o nascimento do filho, seja mulher, seja homem, se o filho dessa mulher descendente nasceu antes de 1º de janeiro de 1948, você não consegue se socorrer pela via administrativa. Você vai apresentar o seu documento aqui no consulado, ou se porventura você tentar fazer esse processo diretamente na Itália, vai ser negado. Eles vão argumentar que, ó, tem uma mulher aqui transmitindo a cidadania antes de 1948 e de acordo com a lei de 555 de 1912, artigo tal, a mulher perdia a sua nacionalidade. Então é o único caso mesmo que você tem que ir direto para o judiciário, tá? Já a questão que, né, a gente falou recentemente, daqueles que tentam o ingresso na fila, mas não conseguem, você pode se socorrer também do judiciário, mas você tem que provar
que você tem um direito sendo violado, que é você estar na fila ou tentando ingressar na fila. Certo. Isso aí a gente já viu que a fila que seria ilegal, né? Isso. Agora, a gente vê que tem muita propaganda. Hoje em dia é muito comum se ver, né, em jornal, e anúncios na internet. Deve ter muito golpe também, né? Tem. E quais são os principais golpes aí que o pessoal está aplicando? O que acontece? O brasileiro ele precisa aprender a procurar o serviço não pelo valor pecuniário, e pelo valor daquele profissional, pelo seu conhecimento, pela sua procedência, pela sua reputação. E infelizmente o pessoal vai pelo preço. Preço. E dá nisso, né? É, A via administrativa te dá a possibilidade de você fazer o processo na Itália. Só que exige um certo cuidado. Você precisa retificar toda a documentação, não pode existir erros entre uma certidão e outra, erros de data, grafia, nome, etc. O processo judicial já não tem esse problema. E quando você procura um profissional que não tem esse conhecimento, ele pode te colocar literalmente numa roubada. Ele te leva para residir na Itália, ele não tem um fino trato com a sua documentação, então corre o risco de você fazer um baita investimento muito alto, passagem, moradia, o custo desse profissional, que não é barato, e tudo em euro. Vai morar legalmente na Itália, tem que ficar lá pelo menos 6 meses, qualquer prazo inferior a esse, suspeite. Então, e corre o risco de chegar no final do processo, quando o oficial realmente for analisar a documentação, ter erros insanáveis. Ou até com a possibilidade de sanar, mas que te impeça de concluir o processo, porque você já está muito tempo na Itália, gastando em euro, e você já não tem mais esse fôlego financeiro para ficar mais 4, 5 meses enquanto o seu processo, a sua documentação é corrigida. Também tem aqueles que, também por questão de valores, querem procurar os advogados direto na Itália. Isso é um erro. Você tem que procurar alguém daqui. Porque aqui você tem como localizar a pessoa, ver se ela tem lastro, mais uma vez, a questão da procedência, se ela tem um espaço físico para trabalhar, etc. Por quê? Em determinado momento que você está a não sei quantos mil quilômetros de distância desse profissional, você não tem aquele contato diário. Esse profissional ele pode simplesmente, não é todos, claro, mas você pega aí um de má fé, ele pode simplesmente sumir. O que você vai fazer? Você vai pegar um avião e vai atrás dele? Né? E eu já vi muitos casos de pessoas que foram para a Itália, fizeram essa questão da residência, né, morar lá por um tempo legal e dar errado porque a assessoria não foi clara, praticou irregularidades, essa pessoa concluiu o processo, depois teve a cidadania suspensa, ou até mesmo cassada, ou pessoas que procuraram advogados para fazer o judicial, mas pagaram um valor bem inferior àquele praticado do mercado, e quando chegou na etapa mais importante, que é após a conclusão do processo judicial, que é a transcrição dos documentos, que nada mais é do que pegar toda a documentação preparada por aquele advogado, já analisada pelo juiz, e levar para ser arquivada no Comune, com a posterior emissão de certidão italiana para os requerentes, esse profissional sumir ou não praticar esse ato falando que ele não foi contratado para aquilo, e exigir mais um valor extremamente alto para a conclusão do processo, e se tornando até um processo muito mais caro do que aquele se ele tivesse contratado um profissional daqui. Os profissionais daqui também contam com advogados lá para praticar esses atos, tanto na parte judicial quanto na administrativa. Só que eles possuem contratos, já são profissionais que se conhecem há muito tempo, já possuem uma boa confiança entre esses profissionais, então é a certeza de que você vai ter o seu objeto alcançado ou que ele vai se esforçar da melhor maneira possível, com todo o zelo, para que você tenha o seu objetivo alcançado. E são esses os cuidados que eu falo para todo mundo. Pesquisa muito, porque assim, até pós-pandemia, o que apareceu de gente trabalhando com cidadania que nunca tinha mexido com documento e não tem ainda o conhecimento para fazer esse trato com documento. É um assunto muito delicado. Ler um documento, ver erros de grafia, ver a procedência, até tomar cuidado com homonomia, porque antigamente era muito comum o italiano vir para cá, de uma determinada região, que o sobrenome era muito comum. E o italiano ele só tinha o nome dele e o sobrenome. Então, dá um exemplo aqui, dá um exemplo da minha família. O Giuseppe Faxina, com SC, poderia ter outros homônimos na cidade de onde ele veio, porque a família era muito grande e o nome Giuseppe era um nome muito comum. José Facina, com certeza tiveram outros. Só que eu tive o cuidado de fazer a pesquisa e ver que batia a idade entre as certidões, o nome dos pais, o nome dos avós, etc. Tem gente que não tem esse cuidado.
chega na etapa final, já com toda a documentação emitida, traduzida, apostilada, que você já gastou mundos e fundos para deixar aquilo pronto, tem um erro grave. Aí você tem que voltar para trás e corrigir tudo, né? Então é isso que eu falo para tomar cuidado. Então, assim, em termos práticos, né? Quanto está custando hoje um processo de obtenção de cidadania, em média, nesses países assim que são mais buscados? Então, depende muito da quantidade de pessoas e a via que ela escolher. Por exemplo, a via administrativa, hoje, se você tem a possibilidade de ir para a Itália, eu só realmente indico para quem tem muita urgência, porque você tem que ficar lá pelo menos 6 meses, você não vai gastar menos de 7.000 euros. Porque você vai ter o passagem de volta, alocação de um imóvel lá por pelo menos 6 meses, alimentação, contratar um assessor lá de confiança para te auxiliar em todas as etapas. Isso eu não indico mais ninguém fazer essa etapa sozinho, porque tem muita pegadinha. Tem muito oficial lá na Itália que também já não quer mais fazer esse processo. Também ele começa a procurar pelo em ovo na documentação, e você tendo uma pessoa expert ao seu lado, ele vai saber contornar essas situações. Já o processo judicial, ele tem um preço inferior a esse, para até 5 pessoas. Hoje, dependendo aí do advogado, parte aí de 5.500 euros, fora os custos com os documentos, você vai gastar mais aí uns 4, 5 mil reais, isso variando muito de acordo com o tamanho da árvore, da família, a quantidade de requerentes, e aí a vantagem também do processo judicial é que você não precisa ir para a Itália, né? E não precisa esperar na fila. Então, tanto que por esse motivo aumentou muito a procura, né? O pessoal tem procurado muito o Daí na faixa judicial. de uns 30, 35 mil reais, mais ou menos. Por aí, por aí. Claro, dependendo da quantidade de requerentes, né? Certo. E na administrativa, pelo que o doutor falou, deve dar um pouco mais de 40, né? Isso. E assim, é uma base, né? Porque assim, você vai estar na Itália, pô, você não vai ficar. A gente brinca, né? Que você vai estar lá, mas não é uma prisão domiciliar que você tem que ficar os 6 meses recluso dentro do apartamento. Você vai conhecer outras cidades, vai viajar, então o teto de gastos é de acordo com o seu bolso, né? Sim. Eu fiquei lá 10 meses, eu fiz o meu processo lá, eu fiquei por lá 10 meses. Não fiquei 10 meses recluso dentro da. Fez bastante turismo. Fiz bastante Aproveitou. turismo. Estudei E também, a aproveitei Itália para é estudar. tentadora para a parte de turismo, né? Exato, Se bobear, você gasta todo o seu orçamento ali. exato. É interessante. Bem, então, doutor, nós também temos algumas perguntas do público, né? E vamos então passar essa fase. Olá, meu nome é Cida, eu moro em São Paulo, capital, e a minha pergunta é: se eu adquirir dupla nacionalidade, como ficam os meus direitos de cidadã brasileira? Obrigada. Oi, Cidá, tudo bem? Não, a resposta é não. Não afeta o seu direito como brasileira. Afetaria, né, até o começo desse ano, se você obtivesse por matrimônio, tá? Ou a derivada que, né, a gente falou agora no começo. Mas a Constituição Federal ela foi alterada, teve uma emenda constitucional que já estava tramitando no Congresso, ela foi aprovada agora, salvo engano, é o artigo 12, que permite que o brasileiro que adquire uma outra nacionalidade não sendo originária tenha a opção de manter a sua nacionalidade brasileira. Até então, você perdia a nacionalidade brasileira em detrimento daquela que você adquiriu. Não era algo automático, porque não tinha uma comunicação entre os governos para falar, ó, o governo brasileiro, aqui é o governo italiano, e a dona Aparecida, Maria Aparecida adquiriu a cidadania italiana, então cancela a cidadania. Não, isso só era invocado em casos graves, né? Até alguns bons anos atrás, teve uma brasileira, ela casou com um americano, não sei se foi esse ou um outro marido, ela matou o marido e fugiu para o Brasil. Quando ela voltou para cá, o governo americano pediu a extradição dela. No primeiro momento, o Brasil falou: ó, ela é brasileira, eu não extradito os meus nacionais. Aí o governo americano: não, ela não é mais brasileira. Ela adquiriu a nacionalidade americana através do casamento, tá aqui a documentação dela. Aí o governo brasileiro: não, tudo bem. Agora ela é americana, pode levar. Hoje não é mais assim. Hoje você, mesmo por matrimônio, pode manter a brasileira. Assim, pegando assim, um engate nessa pergunta, quanto aos direitos políticos, por exemplo, a gente sabe que para alguns cargos tem que ser brasileiro nato, né? E isso afeta, por exemplo, um brasileiro que tem obtido a cidadania, por exemplo, italiana também, pode se candidatar a presidente da República?
Então, em alguns casos, em órgãos, em cargos como militares, etc., cargos de alto escalão não é permitido. Não é permitido você ter uma outra nacionalidade, até por questões de guerra, etc. Se você for convocado, você vai defender que país? É É complicado, né? complicado. A pessoa fica numa. E também gera até Pode gerar um uma crise de. impasse, né, para a pessoa, Até né? uma crise diplomática. E uma crise de foro íntimo também, né? Para muitas Isso, questões, né? isso. Até um presidente, talvez, se ele tivesse que fazer algum tratado, algum acordo com um país que ele tem cidadania também, iria ficar assim como se diz, numa saia justa, né? Isso, é. Olá, sou Regina de Fortaleza. Se eu pegar a cidadania de Portugal, eu posso viajar e trabalhar por toda a Europa? Oi, Regina, tudo bem? A resposta é sim, tá? Você, sendo cidadã portuguesa, você tem todos os direitos e deveres de um português. Você pode morar regularmente em Portugal, Espanha, Itália. Não só você, como se você for casado, seu marido também, os seus filhos também, né? Em Portugal, você chegando lá, né, tendo um marido que não tem a nacionalidade portuguesa, você pode pedir um visto para ele chamado de agrupamento familiar. Por esse agrupamento familiar, todos os familiares desse europeu, né, seja ele português, espanhol, italiano, podem morar regularmente nesse país, né? Morar, trabalhar, estudar regularmente nesse país. Daniela, eu moro na capital de São Paulo e eu gostaria de saber se tem algum país que vende dupla cidadania e quanto custa. Mas eles transformam isso em investimento. Portugal, por exemplo, você consegue adquirir a nacionalidade portuguesa através de investimento. Você investe lá em imóvel, investe em outras questões, mas a grande procura é por imóvel. Você investe entre acho que 500 a 1,5 milhão de euros, né? Tanto que isso gerou um boom imobiliário em Porto, Lisboa, e naquela região de Cascais, que aumentou absurdamente o valor dos imóveis. Então, você tendo investimento ou imóvel naquele país, você consegue. Como eu falei também dos Estados Unidos, agora há pouco, eles não vendem um green card, mas te dão a possibilidade de ter um visto de investidor que te dão quase os mesmos direitos e deveres de um cidadão americano. Aí você pode morar lá por 5 anos regularmente, mantendo esse investimento, ele vai se renovando, até que em um determinado momento você já se torna americano. Ô, doutor, muito obrigado aí pela entrevista, né? Pela sua disponibilidade de vir de Santos, né? Até Sim. aqui, né? E eu acabei pulando aqui a parte do currículo, desculpe o lapso, né? Mas só para informar, né, os nossos espectadores que o doutor ele é graduado na Universidade Católica de Santos, né, em Direito, com pós-graduação em Direito Imobiliário pela FMU. E ele trabalha nesse mercado imobiliário desde 2008 e também atualmente ele tem um escritório próprio que trabalha com essa questão de dupla cidadania, que é a Facina Assessoria, né? Então, a gente quer agradecer ao doutor pela presença, né? E também pedir que informe qual é o seu melhor meio de contato para que as pessoas possam saber mais sobre o assunto, se tiverem interesse. Perfeito. Eu que agradeço pelo espaço. É um tema muito agradável para explanar. Eu adoro tecer comentários sobre esse tema. E para aqueles que possuem interesse em saber ter acesso a mais informações, pode ser através do meu site www.assessoriafacina.com.br, tudo com S, ou pelo meu Instagram @assessoriafacina, ou até mesmo entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp 13 981 74 0404. Então, esperamos que todos tenham gostado dessa conversa, né? E pedimos que quem ainda não fez, que se inscreva no nosso canal, né? Ative o sininho para receber notificações e deixe aí o seu like, né? E se alguém ficou em dúvida com algum termo assim dessa conversa, não tem problema. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar um link para um glossário com as palavras mais difíceis, né? Porque o nosso programa aqui ele não é voltado só para estudantes e advogados, mas para o público em geral, né? E também deixe seus comentários, alguma dúvida que tiverem adicional, né? Que a gente vai responder ou então encaminhar para o doutor se for uma coisa muito mais específica, né? E esperamos que vocês continuem conosco, né? E até a próxima com o nosso doutor, por favor. Quem perder não vai saber.